nosso convidado de hoje já tem um lugar garantido aqui, porque a gente precisa muito dele. Matheus Vaz, muito obrigada por estar conosco mais uma vez e tirar todas as nossas dúvidas, né? Você que é psicanalista, você explicou pra gente aqui no último episódio como lidar com críticas, né? E eu achei interessante que você nos ajudou, nos ensinando alguns exercícios, né, em relação a isso. E hoje também o tema é bem interessante, porque nós vamos falar de autoestima. Exatamente. Valéria, eu que agradeço de novo o convite de estar aqui, é um prazer, como eu já tinha dito, né? Então, a autoestima também está ligada, né, com essa questão da crítica, né? Porque a autoestima basicamente você reconhecer suas qualidades, gostar delas e estar bem também quando elas não estão ali. Essa seria a definição. Basicamente, é quando você está bem com a qualidade daquilo que você se propõe a ser, com aquilo que você quer ser mediante ao mundo, né? Mas a gente descobre, a gente consegue descobrir? A gente consegue trabalhar isso e descobrir. Às vezes a gente não tem aquela coisa assim de nascer como, mas a gente consegue descobrir. É claro que cada realidade é uma realidade, cada situação é uma situação. Eu costumo falar que a gente nunca pode pegar um contexto geral e analisar todo mundo num contexto geral, né? Então, assim, existem pessoas e pessoas, tem pessoas que têm problema de baixa autoestima, mas tem pessoas que conseguem lidar com isso de uma maneira melhor. Então, assim, o papel do terapeuta nesse lugar é justamente descobrir aonde que você está falhando com relação à sua autoestima, por que ela não está sendo tão bem desenvolvida, quais são os gatilhos que fazem a sua autoestima ficar baixa. Mas a partir de que idade a gente consegue identificar a autoestima, esse autoconhecimento? Porque tem uma coisa interligada ao autoconhecimento? Então, é associada uma coisa a outra? Pode ser, mas isso depende muito. Por que a gente não pode definir uma idade para isso? Porque às vezes uma criança pode passar por um processo de bullying na escola. Se ela não tem uma base familiar estruturada que faça com que ela entenda e reconheça a si mesma, reconheça as próprias qualidades, isso pode mexer com a autoestima dela, né? Isso pode fazer com que ela se sinta mal ao olhar no espelho, com o próprio corpo, com as próprias questões. Por isso que é importante a gente estar sempre atento à nossa criança, ao adolescente, para a gente saber de fato e conseguir compreender quem aonde que a gente tem que trabalhar ali para que ele consiga de fato ser uma pessoa autossuficiente com relação a esse tipo de coisa. A autoestima é construída a partir de que experiências? Então, a autoestima, eu anotei até alguns tópicos aqui que eu trouxe pra gente poder conversar um pouco a respeito disso, que é o quê? A autoestima ela pode se dar por várias questões externas, né? Geralmente... Sempre externa. Sempre externas, mas que atingem diretamente ao interno. A autoestima sempre se trata do nosso olhar perante a nós mesmos, como a gente se vê perante ao mundo. Então, assim, uma das coisas, um dos tópicos é não se comparar. Porque essa questão da comparação, ela é muito presente, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem tanta rede social, né, que a gente olha o tempo inteiro. Mas como assim não se comparar? Hoje em dia é muito difícil, você tocou aqui num assunto que hoje a rede social, você olha, nossa, eu quero estar assim, eu quero estar nesse lugar, eu quero ser assim. Exato. Mas e como, se eu me comparo com a Beyoncé, eu não poderia fazer essa comparação? Você pode fazer essa comparação desde que ela seja uma comparação orgânica e que seja no sentido de uma inspiração. Essa pessoa ela é interessante, eu quero ser parecido com essa pessoa. Só que você não precisa ser incrível como outra pessoa, você pode ser incrível como você. Sabe? Você consegue perceber essa diferença? A gente precisa enxergar as nossas qualidades. A gente precisa enxergar nossas qualidades e reconhecer que elas são qualidades, né? Porque a gente tem a tendência sempre a declinar pro defeito, pro que é ruim. E essa questão da comparação, principalmente em época de redes sociais, as redes sociais elas são nada mais do que a gente quer mostrar. Então às vezes a gente olha a vida de uma pessoa e a gente determina pelo que ela nos mostrou em 1 milímetro de segundo que é a vida perfeita. E isso é uma zona muito perigosa, né? Porque a gente está idealizando a vida de outra pessoa e que às vezes não é uma vida real.
É uma vida que ela está mostrando. Se a gente quiser mostrar somente nossas coisas boas nas redes sociais, a gente vai fazer isso. Se a gente quiser mostrar somente as coisas ruins, a gente também vai fazer isso. Até porque a gente não consegue estar 100% todos os dias, todo momento feliz. Né? Exatamente. Por isso que as redes sociais, ela é uma rede idealizada, né? A gente não pode usar aquilo ali como parâmetro para medir a nossa própria vida. Porque senão a gente cai no limbo ali de achar sempre que a vida do outro vai ser melhor, sempre que a beleza do outro vai ser melhor que a nossa, que a pessoa vai ser sempre mais interessante. E aí é uma zona muito perigosa e que pode mexer com a nossa autoestima. Um outro tópico é a gente eliminar a culpa. Não se sentir culpado por algo que a gente possa vir a ter feito em algum momento da vida. Eu costumo dizer que o importante é o que a gente escolhe fazer depois do erro. E entender que a gente é humano e que a gente erra. Se a gente fez alguma coisa que a gente não concorda agora, ou alguma coisa no passado que a gente não faria agora, tá tudo bem. O importante é você reconhecer que você errou, você não repetir aquilo que você fez e lidar daquilo da melhor maneira possível. Mateus, nesse período de pandemia, as pessoas elas se encontraram mais, né? Nesse isolamento social, elas tiveram mais essa percepção. No entanto, que fizeram uma pesquisa que as pessoas buscaram mais a cirurgia plástica. O que você tem a falar a respeito disso? Então, a pandemia foi uma situação atípica, né, que trouxe a gente muito para dentro da gente mesmo. A gente teve que se reinventar, teve que se autoanalisar, teve que se encontrar mesmo. E com isso, a gente tem várias questões que a gente tem que trabalhar que vão decorrente com relação a isso. Uma delas é a própria aparência. Então, o que acontece? Às vezes eu vejo algumas pessoas falando que qualquer tipo de cirurgia plástica é um erro, que você tem que aceitar como você é. Só que existe uma nuance aí, não é bem só 880. O que acontece? Acho que é importante a gente se perguntar, essa cirurgia, ela está sendo feita porque eu estou me comparando a alguém, porque eu quero me parecer com alguém, ou porque eu quero me tornar uma versão melhor de mim mesmo? Posso contar aqui um episódio que aconteceu comigo, agora na pandemia mesmo, né? Eu fiz uma consulta, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho um pouco de flacidez na minha barriga, e o médico me sugeriu algo que eu não concordei. Né? Então eu não continuei com o processo, com o tratamento, no caso que ele me sugeriu. Agora, se eu estivesse com a baixa autoestima, de repente eu faria esse tipo de tratamento. Exatamente, por isso que é importante sempre lembrar que é um conjunto de coisas, né? Se a gente, na outra entrevista a gente falou sobre isso, sobre a importância da gente cuidar da mente para o restante do corpo, né, tá alinhado com relação a isso. Nesse episódio que aconteceu com você, por exemplo, a gente consegue perceber que a sua autoestima, o fato dela estar boa, justamente fez com que você entendesse seu próprio limite e saber até onde você queria ou não ir. Isso é muito importante. E quais são as atitudes que a gente tem que tomar para aumentar a nossa autoestima? Para aumentar a autoestima? Já acordar bem? Não, eu acho que é importante, inclusive, essa questão de eu falo que eu sou contra a positividade tóxica. A positividade tóxica é o quê? Quando a gente está sempre muito feliz, incrivelmente feliz. A gente não respeita os dias ruins, porque eles existem, eles são importantes a gente passar por eles. Por quê? Se a gente está num dia plenamente feliz, que incrível, que ótimo, acordei feliz, acordei rindo, mas tem dia que você acorda que você está chateado, você não quer rir para as pessoas, você quer ficar na sua. É importante a gente respeitar também esses dias maus. Por quê? Para quando vier o dia bom, ele ser plenamente eficaz e saudável. Não ser algo maquiado para que as pessoas achem que a gente tem a vida perfeita. Mas, Mateus, no último episódio você ensinou aqui alguns exercícios que eu achei bem interessante, né? Porque às vezes a gente não acredita nessas coisas. Mas as frases que são positivas, isso nos favorece bastante. Sim, totalmente. As frases positivas nos favorecem bastante, mas você consegue ser positivo sem estar forçando algo para que as pessoas entendam que você está tendo um sentimento que você não está tendo naquele momento. Então, assim, a positividade, ela precisa existir. Mas a gente não tem que fazer com que ela aconteça de uma maneira maquiada ou de uma maneira engessada, para que as pessoas acreditem que só que a gente é feliz o tempo todo,
como a gente estava falando até questão da rede social, ninguém é feliz inteiramente. Eu sou. Sempre tem alguma questãozinha para trabalhar. Porque, veja bem, eu quando, às vezes, realmente tem certas situações que eu fico triste, né? Mas quando eu paro para pensar, gente, eu não tenho motivos, entendeu? Os problemas, eles não nos trazem benefícios. Trazem. Te digo por que trazem. Os problemas não que eles nos trazem benefício, mas eles nos trazem maturidade para lidar com situações atípicas. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo drástico. Se uma pessoa morre, a gente não vai falar, ai meu Deus, ela morreu, mas que legal que ela morreu. Ninguém faz isso, né? Então você tem que passar pelo sofrimento. Sim, a dor é necessária, o sofrimento é Sim. necessário. É tudo essencial. Isso foi bem trágico, né, Matheus, que você pegou, Um né? exemplo muito... Mas assim, é só para dar um exemplo assim, nos extremos, de que a dor ela precisa ser sentida. Sim. Até porque pra gente poder ter essa felicidade genuína, até porque nós nunca estamos preparados para a dor, né? Para passar por essas situações. Exatamente. Por isso que é importante a gente entender que ela existe, passar por ela, para que a gente possa estar fortificado quando a gente de fato estiver bem mentalmente. Porque o que acontece muito, Valéria, é que as pessoas às vezes maquiam uma situação, fingem que estão bem, e aí quando acontece isso, entra a doença. Porque aí ela adoece a mente. Porque ela está forçando algo que não está acontecendo. Isso é uma maneira de você cuidar de você mesmo, cuidar da sua autoestima também. Porque quando você respeita o sofrimento, você entende que você não está bem, você respeita o seu processo, você respeita o que você está passando, você respeita a si mesmo, né? E eu acho que respeitar a si mesmo é um caminho, assim, incrível para andar de mão dada com a autoestima, para onde quer que você queira ir. Gente, respeitar a si mesmo e andar de mãos dadas com a autoestima. Matheus, muito obrigada. Nós fechamos com chave de ouro, tá? Até a próxima.